Olá, hoje venho aqui para contar um pouquinho da minha experiência com as crianças na educação infantil e a relação dos números. Que relação é essa que tem os números, né, e a sua data de nascimento? Bom, antes de começar, quero agradecer à professora Vanice por essa oportunidade, para que eu possa estar passando, né, para vocês a minha pequena experiência. Eu sou a Edna Barbosa, sou numeróloga, sou professora aposentada, né, trabalhei 26 anos na educação e nos meus últimos 11 anos trabalhei na educação infantil, né? E quando me aposentei, eu fui procurar algo para fazer, né? Estudar e encontrei nas redes uma professora falando sobre a numerologia e a numerologia cabalística. Aquilo me interessou, me interessei, fiquei, nossa, fiz a imersão com ela e, lógico, entrei na formação, fiz a formação, né, da numerologia, né, e aí eu comecei a entender as pessoas, a me entender, a entender as pessoas, como as pessoas funcionam. E aí veio essa, né, ideia, né, das crianças, como que elas, né, como que as crianças se comportam, né, principalmente as pequenininhas, porque eu trabalhei com crianças na pré-escola, com crianças com idade de 4 e 5 anos. Então, bora lá, né? Vamos contar um pouquinho da minha experiência com elas. Eu tive uma princesinha linda, maravilhosa, sabe? Ela encantava, chegava naquela alegria. E a primeira coisa que ela fazia, ao chegar na escola, ela trazia uma florzinha para a professora e falava bom dia. Bom dia, professora, tudo bem? Era encantadora. E ela tinha como inspiração nos seus desenhos, né, nas suas artes, o artista, né, o Romero Brito. Então aquilo eu achava assim fantástico, porque ele tem umas cores, a sua pintura tem cores fortes, né? Tem umas, a parte geométrica, né? Ali, e ela ficava encantada, então ela usava aquelas expressões, aquelas cores. E aí eu falava assim, nossa, pequenininha dessa forma, né? Com pouca idade e já tem como inspiração um artista muito famoso. E depois que eu, né, encontrei a numerologia, depois que eu vi a numerologia, que eu vi os números, né, e a numerologia infantil, eu comecei a perceber. Ela nasceu no dia 21, né? E para nós, né, na numerologia, os números elementares é de 1 a 9 e temos o 11 e o 22. O 11 e o 22 a gente não reduz porque é números mestres, mas como ela nasceu no dia 21, nós reduzimos o número, né? Nós somamos o 2 e o 1, né, que é 3. E o 3, ele fala da criatividade, ele fala da comunicação e ele fala da alegria. Então, essa espontaneidade dela, dessa menininha, dessa criança,
ela já tem no DNA dela, ela já tem ali, ela já trouxe isso no seu mapa, né? Além dela, eu tive um outro aluno, nossa, ele era uma graça também. Aliás, todas as crianças têm seus talentos, né? Tem o seu encanto, mas alguns eles sobressaem, né? Alguns assim já tem evidente. E esse menininho também, ele adorava conversar com os adultos. Então ele era um mini adulto, é como se fosse um mini adulto. Então eu conversava e contava suas histórias, ele criava uma história. Na sua cabecinha ali, ele ia criando aquela história que não tinha fim. Então ele viajava na imaginação. E também tem um detalhe que ele aprendeu ali um outro idioma, era muito fascinado por isso e aprendeu a falar inglês sozinho, né? Nas redes, nos jogos, enfim. E ele adorava contar que ele aprendeu a falar inglês e falava algumas palavrinhas, algumas coisas. E com 4 anos. Esse menininho, ele nasceu no dia 18. Que lógico que a gente reduzindo, ele, se a gente somar 1 mais 8, dá 9. E o número 9 é o número da universalidade, né? O número da generosidade, da intuição. Então veja bem, ele já viajava na sua imaginação. Então uma criança que já estava viajando, mesmo sem sair de casa, ele já estava viajando para outros lugares, outros mundos, inclusive aprendendo até uma nova língua. Já um mocinho, sabe? Um mocinho muito encantador, mocinho, ele era muito encantador, ele tinha uma sensibilidade, uma diplomacia. E ao chegar à escola, para chegar até a sala de aula, tinha um corredor enorme. Um corredor que parecia que não tinha fim. Para ele, era uma coisa, né, enorme. Quando ele chegava na porta, ele parava, travava. Ficava parado, travado, chorava, porque é como se ele estivesse entrando num túnel escuro. É lógico que não era, mas para ele era. E para que ele chegasse até a sala de aula, havia, né, lógico, uma professora ou uma inspetora, né, ali esperando as crianças, recebendo as crianças. E ela pegava na sua mãozinha, né, e levava até a sala de aula. Então ele precisava desse apoio, né, porque o medo, a insegurança era muito grande. Era muito grande. E a partir do momento que ele segurava na mão, né, daquela inspetora, ele parava de chorar, ele tinha segurança e ele ia até a sala de aula. Essa criança, ele nasceu no dia 29, a sua data de nascimento, né, o dia do seu nascimento, dia 29, e ele, então, somando 2 e 9, 11. 11 é um número mestre, né? O número da intuição, da sensibilidade, da diplomacia. E, finalmente, né? Uma menininha, uma catatauzinha, espoleta, agitada, sabe? Também ela aprendeu, né, a ler, a escrever
com apenas 5 anos. Veja só, né? Ela não gostava muito, assim, ela não tinha vamos dizer assim, paciência. Paciência de esperar o amiguinho. A rotina para ela era, sabe? Nossa, ela ficava. No começo tudo bem, mas depois, para ela, aquela rotina, ela ficava cansada, ela não queria saber, ela queria outra coisa. Ela queria movimento, 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 movimento. E essa garotinha, a sua data de nascimento, ela nasceu no dia 14. Então, se a gente somar 4 mais 1, 5. E o número 5 são, né, pessoas, né? Ele vem com a marca do movimento, da agilidade, da esperteza, né? Então, assim, cada criança, é o que eu falei, tem seus encantos. Cada criança tem seus talentos. Cada criança tem a sua maneira de criar, de sonhar. E, lógico, que tem aqueles e aquelas que, assim, é muito evidente pra gente. E eu, hoje, como uma numeróloga, né, conhecedora dos números, vi neles, sabe? Entendi essas crianças, o porquê deles, porque eles já têm esses números em evidente. Eles estão aqui, eles estão mostrando isso, tá? Aí você fala assim, mas como? Como que você sabe de tudo isso? Você era professora, mas ainda não era numeróloga? Sim, exatamente. Quando eu conheci a numerologia e conheci, vou mostrar para vocês, li este livro, O Berço, que é da professora Vanice. Ele sim nos traz e nos mostra, né, todos os números das crianças e como elas agem, de que maneira. Quando eu tive meus filhos, o que eles falavam? Criança não vem com manual de instrução. Não tem um manual de instrução. Aí a gente vai, como se diz, aprendendo com eles a maneira, tentando resolver e tal. Mas sim, hoje eu vejo, e no livro O Berço, a professora Vanice fala, né, que a criança, quando ela vem a este mundo, ela já traz sim, ela já tem sim o seu manual de instrução, né? Para que, e através do que? Através do mapa numerológico cabalístico infantil, nós temos sim o manual. Para quê? Que os pais possam saber lidar, né, com certas situações quando a criança vem, né, e fica sem saber o que fazer, tá? Bom, esse foi a minha pequena história. Quero agradecer a todos e a todas e até breve. Contei um pouquinho de alguns números, mas tenho certeza que eu terei outras oportunidades para falar mais um pouquinho sobre os outros. Até breve.